Esta é a quarta unidade de nossa disciplina. Vamos iniciar com uma questão fundamental, a coerência. Já tínhamos tocado neste conceito. Agora, vamos desenvolvê-lo. Não há como falar em coerência sem pensar na coesão. Por isso, vamos explorar os principais mecanismos de coesão da língua portuguesa. Um texto, como já vimos, é uma estrutura na qual forma e conteúdo são inseparáveis. Mas, por finalidades pedagógicas, vamos separar o nível das ideias que o texto movimenta e o nível das marcas gramaticais e sintáticas do texto. Para que a imagem tenha coerência, é preciso que as partes se unam. Essa unidade de sentido é a coerência. A coerência diz respeito à ligação de sentidos que o texto ou parágrafo adotam, a conectividade das ideias. Até mesmo o tipo e o gênero textual sugerem diferentes níveis de coerência. É preciso, por exemplo, que entre os acontecimentos de uma narrativa existam relações lógicas. Quando lemos, exercitamos a busca de uma unidade, mesmo que o texto seja marcadamente fragmentado. Isso é coerência narrativa. Os eventos apresentados em textos expositivos ou narrativos devem mostrar uma sucessão temporal aceitável, uma coerência temporal. Também se espera que os textos mostrem uma compatibilidade entre os acontecimentos e os espaços em que os mesmos ocorrem. Isso é a coerência espacial. As escolhas lexicais, o vocabulário adotado e as estruturas sintáticas de períodos e parágrafos devem caracterizar uma coerência no nível da linguagem, uma variante linguística adequada aos propósitos comunicativos do texto. Um texto argumentativo deve encadear logicamente os pressupostos apresentados, as afirmações feitas e as conclusões que apresenta, ou seja, deve ter uma coerência argumentativa. A partir de Meu Ideal Seria Escrever, de Rubem Braga, vamos ver que o gênero crônica comporta elementos de tipos textuais diferentes. O encadeamento de ideias que esse texto apresenta será nossa referência para pensar a noção de coerência. Veremos que a coerência aciona conhecimentos linguísticos e de mundo. Um texto só tem sentido dentro de um contexto, no qual interlocutores se relacionam. Não basta decodificar as frases apresentadas. É preciso ver que cada uma delas só ganha sentido dentro da proposta geral do texto, ou seja, a progressão temática do texto. Vamos observar que a coerência tem uma dimensão interna, que diz respeito aos sentidos encadeados dentro do texto, e outra externa, que diz respeito à adequação do texto ao mundo social no qual ele se insere. Vejam quantas questões nos orientam na compreensão do texto. Você sabe que o encadeamento de ideias, a coerência, é inseparável da estrutura do texto, da coesão? A coesão envolve as marcas linguísticas que ligam as partes do texto. Vamos observar que a coesão aparece na ligação entre os termos de uma oração, entre as orações de um período, entre os períodos de um parágrafo e entre os parágrafos de um texto. Um importante mecanismo coesivo da língua portuguesa é a retomada. Ela é utilizada quando se quer evitar a repetição de palavras, expressões ou orações já citadas. Como nestes exemplos. Marieta é uma grande atriz. Ela é atuante no cinema, no teatro e na televisão. Ou, o Carnaval de Salvador é muito animado. A manifestação popular movimenta a cidade. Outro recurso coesivo que veremos é a antecipação. Ela ocorre quando se anuncia alguma pessoa ou ideia que só posteriormente é revelada. Veja, um poeta admirável, simples, criativo, reflexivo. Manuel de Barros é leitura obrigatória para os brasileiros. Vamos ainda estudar palavras e expressões que estabelecem relação de sentido entre os segmentos do texto. Explicação, conclusão, oposição, comparação, generalização são algumas das relações de sentido que exploraremos. Um exemplo é: o time ganhou porque jogou muito bem. Vemos que são muitos os recursos que articulam a coesão e a coerência de um texto. Vamos dar atenção especial a esse aspecto textual, muito importante na construção e exposição de nossas ideias. Até breve!